E aí, gente boa? Essa é a nossa 29ª videodica e a gente vai falar da Nova República mais uma vez. Lembrando só que a gente começou com um vídeo anterior falando de José Sarney, que deu início a essa Nova República, que vai de 1985, ou seja, um período onde acaba a era militar e começa esse novo período político, né? A Nova República, que vai até hoje. O segundo presidente que a gente vai ter para destaque é o Fernando Collor de Mello. O seu governo vai de 1990 até 1992. O Collor, ele era a esperança que o povo tinha de um governo moderno e eficiente, mas não foi bem isso que aconteceu. Quando ele toma posse, ele lança um novo pacote econômico do Brasil, chamado Plano Brasil Novo ou Plano Collor, feito pela economista Zélia Cardoso de Mello. E o que esse Plano Collor dizia? Congelamento imediato dos preços e salários, substituição do cruzado novo, que agora passa a se chamar cruzeiro, corte nos gastos públicos e o pior, retenção por 18 meses das contas bancárias com 50 mil cruzados novos. Agora, cruzeiro. A Globo apoiou totalmente o Plano Collor e transmitia propagandas do Collor praticando atividade física, como treinando com o exército, para passar a ideia de que ele era saudável e estava preparado para assumir o Brasil. Houve uma decadência cultural no período do Collor, porque ele deixou de apoiar projetos científicos e culturais. Ele introduz o neoliberalismo no Brasil e, no seu governo, teve início a criação do Mercosul, com o Tratado de Assunção. Lá pelas tantas, adivinha quem é que começou a dar problema? Isso mesmo, o Plano Collor. Por quê? O grande problema está na falta de consumo, como eu escrevi aqui, já que as empresas não vendiam seus produtos e tinham que demitir os funcionários. Foi criado um outro plano, chamado Plano Collor II, que também não funcionou. A imagem do Collor estava cada vez mais arruinada e o seu governo começou a sofrer várias manifestações e acusações de corrupção envolvendo altos escalões, como o Rogério Magri. O Rogério Magri, ele era ministro do Trabalho e foi acusado de exigir suborno de empresas. Tivemos também Alceni Guerra, que era ministro da Saúde e acusado de superfaturar a compra de produtos, entre outros. A mulher do Collor, chamada Rosane Collor, também foi acusada, ela era presidente da LBA e foi acusada de desviar dinheiro dessa entidade. A gota d'água, gente, foi a acusação do irmão do Collor, chamado Pedro Collor, que acusava o amigo e tesoureiro da campanha do Collor, chamado Paulo César Maluf, tá? O PC Farias, de estar fazendo negócios contrários aos interesses da nação e da existência de um esquema de tráfico de influências dentro do governo. O que era esse tráfico de influências? Esse esquema foi chamado esquema PC, tá? E ela era, na verdade, ganhos, né, de licitações públicas, entre outras questões. Instalou-se, então, uma CPI, tá? E descobriu o esquema, né, e a ligação do PC Farias, ou seja, do Paulo César Farias, com o Collor, com o presidente Collor. Houve um grande movimento por parte da população, chamado de Os Caras Pintadas, que exigia a renúncia do presidente ou a sua deposição. Collor, então, renunciou através de uma carta à renúncia e, mesmo assim, o Senado continuou seu impeachment, né, o impeachment do Collor, e cassou seus direitos políticos por 8 anos. Só lembrando, gente, que o PC Farias, ele fugiu do Brasil
e ele foi preso na Tailândia em 1993. Ele acabou morrendo em 1996, antes de um depoimento que ele ia dar à Polícia Federal. Meio estranho, né? Uns acham que foi suicídio, outros acham que foi queima de arquivo. Então tá, resta a dúvida, né? Até a próxima, gente!